Sobre a Quaresma de São Leão Magno Papa. Nossa redenção tortura o demônio, que se vê derrotado pelo poder da cruz. Caríssimos, nenhum outro dia exige e outorga esta fortaleza mais do que os dias atuais. Dedicando-lhe uma observância especial, adquirem-se hábitos duráveis. É do nosso conhecimento, pois, que esse é o tempo em que, no mundo inteiro, com o diabo enraivecido, o exército cristão deve combater, e se a preguiça esfriou apenas ou se a dedicação encontrou outros ocupados, agora é preciso que sejam fortificados pelas armas espirituais, incendiando-se com o chamado da trombeta celeste para empreender o combate. Porque aquele por cuja inveja a morte entrou no mundo, Sabedoria 2:24, queima-se nesse momento por enorme inveja, angustia-se nesse momento por enorme dor. Ele vê, com efeito, que novos povos provenientes de todo o gênero humano são introduzidos na adoção dos filhos de Deus, e vê multiplicar-se o parto da regeneração através da fecundidade virginal da Igreja. Ele se vê privado do direito de seu domínio, expulso dos corações daqueles que antes possuía. Vê afastados dele, de um e de outro sexo, milhares de velhos, de jovens, de crianças. Vê que nem o pecado pessoal, nem o pecado original não são obstáculos para ninguém, porque a justificação não é atribuída aos méritos, mas concedida apenas pela liberalidade da graça. Vê até mesmo os que caíram, enganados pela armadilha de suas mentiras, lavaram-se nas lágrimas da penitência e, abertas as portas da reconciliação pela chave apostólica, serem admitidos aos remédios da reconciliação. Ele sente ainda a aproximação do dia da paixão do Senhor. Vai ser derrotado pelo poder desta cruz que, no Cristo, isento de todo débito em relação à morte, foi a salvação do mundo e não a pena do pecado. Sobre a Quaresma de São Leão Magno Papa. Que ninguém apele para a sua fraqueza, porque os comandados têm ajuda de quem os comanda. Assim, para que a maldade deste inimigo furioso não produza nenhum fruto de sua inveja, a piedade deve ser assumida mais diligentemente para que se obedeça aos mandamentos de Deus. Acolhamos, assim, a preparação das almas e dos corpos, nesse tempo para o qual convergem os sacramentos da misericórdia divina, implorando a passagem e o apoio de Deus, sem o qual nada podemos fazer. Executemos por ele tudo o que nos é mandado. Porque se somos comandados e para que procuremos a ajuda daquele que nos comanda, que ninguém se excuse sob o pretexto da fraqueza, pois que aquele que deu o querer, dê também o poder, segundo esta palavra do bem-aventurado apóstolo Tiago. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede generosamente a todos, sem recriminações, e ela ser-lhe-á dada. Tiago 1,5. Dentre os fiéis, quem não sabe a quais virtudes ele deve se aplicar e contra quais vícios lutar? Quem será juiz parcial ou tão inexperiente de sua consciência que ignore o que deve ser arrancado de si ou o que deve ser devolvido em si? Com efeito, ninguém está tão fora de sua razão que não reconheça a qualidade de sua conversa ou que não conheça os segredos do seu coração. Portanto, que ninguém julgue com complacência tudo o que está em si, nem se julgue de acordo com as atrações da carne, mas que ponha todo o seu comportamento na balança dos mandamentos divinos, onde, como algumas coisas são prescritas para serem feitas e outras são proibidas de serem feitas, o justo pesará a sua conduta, pondo à vista esse duplo peso, procurando em um justo exame o que decide a agulha da balança. A artificiosa misericórdia de Deus estabeleceu em seus mandamentos um espelho extremamente claro,
no qual se pode contemplar o rosto da própria alma e reconhecer até que ponto ele está conforme a imagem de Deus e até que ponto está diferente. Assim acontecerá, sobretudo, que, rejeitando um pouco as preocupações carnais e as ocupações inquietantes, nos dirijamos ao menos nos dias de nossa salvação e de nossa renovação, das coisas da terra para as coisas do céu.